Paz do Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé agora. Tem um versículo que eu acabei de citar agora. Muito conhecido, a gente está sempre dizendo isso. Mas um versículo que me pega. Difícil. Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor. Aquilo que acontece na minha vida e na tua vida que ama o Senhor, que entregou a vida para Ele, é do controle dEle. Ele sabe onde trabalhar. Então, seja lá o que for que você esteja passando, existe um Deus soberano que passa junto com você. É necessário que você passe porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É para o nosso bem, é para crescimento. O nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Aquilo que você passa de tribulação, de tristeza, de dor, de dificuldade, é para a vida. É para gerar vida em você e não morte. Que o Senhor hoje traga nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, as coisas que nos dão esperança. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora. E agradeça ao Senhor comigo, porque Ele é bom. O Senhor é bom. Grande é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que está no controle. Não é qualquer um, não sou eu. Obrigada porque é o Senhor quem tomou o controle das nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. Está cuidando da tua história, está cuidando da minha história. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Nós viemos aqui nessa noite para adorar o Senhor com toda a nossa alma, o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós queremos entregar nossa adoração a Ti e as nossas vidas como sacrifício vivo. Recebe, Senhor, e manifesta a Tua glória aqui, porque nós queremos sentir Tua presença, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Adora o Senhor comigo. O Senhor te chama para andar sobre as águas. É pela fé que você vai fazer isso. Me chamas para andar nas águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar.
Nós temos um Deus que verdadeiramente cuida de nós. A palavra do Senhor diz que nós não deveríamos estranhar as provas que vêm, o fogo que surge no meio de nós como se fosse algo surpreendente. Que realmente nós passamos por lutas, por dificuldades, passamos por momentos difíceis, mas que é uma realidade que o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são chamados pelo decreto do Senhor, que eles teriam aflições, que eles teriam dificuldades. Uma verdade que nos anuncia uma jornada onde nós seríamos chamados a ter mais fé, seríamos chamados a um lugar mais profundo, seríamos convidados a uma experiência sobrenatural, porque nós não estaríamos presos ou acomodados nas situações confortantes, nas situações tranquilas, no mar sereno. Haveria sim a tempestade, haveria sim a luta, haveria sim o problema. Mas da mesma forma que nós olhamos para o ministério terreno do nosso Senhor Jesus e vemos como um ministério vitorioso, daquele que passou pela morte e ressuscitou, a palavra de Deus nos convida a lembrarmos de um futuro glorioso, lembrarmos que é uma promessa verdadeira, que é uma realidade anunciada pela palavra de Deus continuamente. Do mesmo jeito que anuncia que existem lutas e dificuldades, anuncia para nós que é um tempo de vitória, é um tempo de bênção. Um convite para nós olharmos além da tempestade, além das ondas, além daquilo que nos aflige, além daquilo que nos incomoda. E ter a certeza, a convicção de que nós vamos encontrar o conforto, o consolo, a restauração, o fortalecimento, a bênção do nosso Deus além das ondas, além das tempestades, além das dificuldades. Não haveria a necessidade de nós termos fé, de nós perseverarmos, de nós termos paciência, e até mesmo de nós desejarmos viver a eternidade com o Senhor, se esse tempo fosse um tempo repleto de plenos prazeres, de alegrias, de satisfações. Há necessidade para o nosso crescimento, há necessidade para que a nossa fé seja fortalecida, há necessidade que a gente passe realmente por tribulações, por dificuldades. Mas do mesmo jeito que a palavra então nos anuncia essas verdades, nós já experimentamos a alegria. Nós já experimentamos o renovo, nós já experimentamos a bênção, nós já experimentamos a mudança da situação, nós já experimentamos o milagre, a interferência do Senhor, o sobrenatural do Senhor, ou seja, nós já experimentamos tudo isso, nós já vivemos essas promessas que também foram anunciadas. Nós somos o povo, então, acostumado a olhar além das ondas, a caminhar na profundidade com o Senhor. O povo chamado a viver na dependência do Senhor. Nós já andamos assim, nós já vivemos assim. Eu não sei qual que é o exato momento da sua história hoje, mas eu quero convidar você a olhar para tudo aquilo que você experimentou até agora, para que tudo isso fortaleça a tua fé, para que tudo isso transborde no teu coração, e que você olhe para as promessas do Senhor e tenha a convicção de que Ele fará infinitamente mais do que você consegue pedir, do que você consegue pensar. Além do seu clamor, além daquela sua oração, além do seu desespero, do seu choro, Deus fará. Porque Ele é o Deus que age assim. O Espírito que habita em mim e você, diz a palavra, que intercede por nós. Quando nos falta a palavra.
quando nós sequer conseguimos ou sabemos como orar. Ou seja, se Deus delegou o Espírito dele a nós e colocou no nosso coração para que assim também ele agisse, é porque haveria momentos como esse. Mas a vitória é certa. A vitória é certa para aquele que confia, para aquele que espera, para aquele que deposita a sua esperança no Senhor. E não existe nada que esse Deus não possa fazer. Não existe nada que esse Deus não possa mudar. Não existe nada que ao ser delegado, ao ser entregue nas mãos desse Deus, ele não possa transformar em bênção e fazer como foi declarado aqui, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que seja essa verdade. Que seja essa verdade inundar o seu coração agora, falar no seu coração agora. Que seja essa verdade dirigir essa sua oração nesse momento. Com esse coração, de quem espera, de quem confia, de quem depende do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Pai eterno, Tu és o Deus sobre todas as coisas. Tu és o Deus de misericórdia, o Deus de amor. O Deus que chamou cada um de nós para perto, nós que não tínhamos esperança, como diz a Tua palavra. Nós que éramos alheios, nós que andávamos à parte das Tuas promessas, das Tuas bênçãos, nós que éramos errantes nesse mundo e buscávamos de alguma forma encontrar a alegria, a satisfação, a resposta. O Senhor se apresentou para nós pela Tua infinita misericórdia e amor. O Senhor nos trouxe para perto, nos chamou de filhos. O Senhor perdoou os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor nos acolheu, o Senhor nos abraçou, o Senhor sarou o nosso coração. E o Senhor, Pai, de uma forma tão tremenda, ao colocar em nós a Tua marca, colocar em nós o Teu DNA, ao colocar em nós o Teu Espírito, o Senhor nos disse que nós ainda permaneceríamos aqui. O próprio Senhor Jesus declarou que nós éramos enviados nesse mundo, que nós ainda permaneceríamos aqui. Ele mesmo declarou que nós teríamos luta, mas declarou também que nós teríamos a vitória. Declarou que é possível nós termos o bom ânimo e olhar para a vitória que já foi declarada pelo próprio Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Que nós possamos então, Deus, olhar para as Tuas promessas, para as Tuas verdades, para as Tuas bênçãos, ó Deus, que estão declaradas sobre a nossa vida. E que nós possamos viver pela fé, Pai, aquilo que ainda não se completou. E que nós possamos viver, ó Deus, pelo testemunho, aquilo que já aconteceu conosco. Porque nós somos o povo vitorioso. Nós somos o povo que conta a vitória, o povo que conta a libertação, que conta a cura. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ainda nessa noite, nos alinhar com o Teu plano, o plano de uma igreja próspera, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja que é a Tua família, que é o Teu povo, e que está debaixo de um cuidado especial, que está debaixo de uma missão especial, que está debaixo de uma bênção especial. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua grandeza, a Tua majestade, e nos alcança com essa verdade. E que nessa noite, Deus, nessa noite nós possamos mais uma vez declarar que só o Senhor é o nosso Deus, que nós pertencemos ao Senhor e o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que nós dependemos totalmente do Senhor. Portanto, manifesta a Tua grandeza, nos alcança, nos transforma, Pai. Nos leva a essa jornada de bênção, de vitória, para testemunhar a Tua grandeza. Vitórias, ó Deus, que vem no final da tempestade, que vem, ó Deus, além do deserto, que vem além das dificuldades, mas que nós possamos declarar, nós possamos viver, que hoje, Deus, hoje, nós possamos testemunhar. Faz a Tua obra, Deus, faz nos nossos corações. Faz, ó Deus Todo-Poderoso. Nós dependemos do Senhor. Toma conta desse culto, desse momento. Recebe, Pai, as nossas palavras, as nossas declarações, os nossos votos. Recebe, Deus. Recebe o nosso coração derramado no Teu altar. Cuida desse culto, Deus. Em nome de Jesus. E o Teu nome clamarei.
pode ser difícil para um Deus que ressuscita mortos, para um Deus que abre mar, para um Deus que comprou a tua vida com o sangue do próprio Filho? O que pode ser difícil ou impossível para Ele? Não existe, não existe. Abalabai, abalabai, abalachere kamalai, andestore kalamais, radiore kamalanda, shoy kalamai, andesoia, shoia, esterico, plantas tais. Aleluia. Aleluia, eu me prostro, eu me rendo diante do Senhor. Eu me rendo à tua vontade, Senhor. O Senhor é soberano na minha vida. O Senhor é o
Aplaude o Senhor. Amém. Ainda em pé. Diante desse Deus que você se rende, que você adora e reconhece a majestade dele, queria que você fechasse seus olhos e olhasse agora para dentro do seu coração com o auxílio do Espírito Santo. E aquilo que está no seu coração que precisa ser colocado efetivamente diante do Senhor. Seja uma causa, seja uma necessidade, uma dúvida, uma resposta que você precise, uma cura que você queira apresentar diante do Senhor, uma libertação, uma porta que precisa se abrir. Esse Deus é poderoso para solucionar tudo isso. E se isso está no seu coração e você está abrindo seu coração, Ele é poderoso para sarar o seu coração também. Então deixa Ele fazer. Entrega realmente tudo nas mãos dEle, deixa Ele operar. Deixa Ele trabalhar agora. Ora comigo. Senhor Deus, é bom a gente poder apresentar diante do Senhor o nosso coração com tudo que nele está. Aquilo que nos preocupa, aquilo que de alguma forma toma o nosso tempo, que às vezes tira a nossa paz. Aquilo que nos causa dúvida, aquilo que nos causa temor, aquilo que nos causa ansiedade, aquilo que nos causa medo. Tudo isso, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para abrir as portas que precisam ser abertas. O Senhor é poderoso para transformar a nossa vida, para resgatar a vida daqueles que se perdem. O Senhor é poderoso para libertar aquele que está encarcerado. O Senhor é poderoso para curar aquele que está doente, aquele que está emocionalmente abatido. O Senhor é poderoso, Deus, para transformar completamente histórias. Por isso, Pai, nós colocamos diante do Senhor, porque também o Senhor pode mudar o nosso coração. Também o Senhor pode trabalhar na nossa alma agora. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça essa obra, que o Senhor nos abençoe agora. Abençoe os teus filhos, cada um de nós que está aqui. E abençoe, Deus, aqueles que não estão, mas a tua mão os alcança, o teu amor os alcança. Nós intercedemos por esses também, por nós que estamos aqui, por aqueles, ó Deus, que estão longe, que estão com o coração agora entregue nas tuas mãos. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra nessas vidas. E sobre aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que não abriram o coração, não se renderam diante do Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia. Que o Senhor também os alcance, que o Senhor também fale com eles, que eles sejam atraídos pelo teu amor, que eles experimentem, Deus, a tua bondade, que eles experimentem ser chamados de filhos,
acolhidos, amados pelo Senhor. Nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes do irmão se assentar, levanta sua mão aí, dá um paz do Senhor aí para o seu irmão, cumprimenta o seu irmão que está aí. Muito bom a gente poder estar junto aqui, alguns irmãos que já há algum tempo não podem estar, mas estão aqui hoje com a gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dar alguns recados aqui para vocês. Nós tínhamos uma programação anunciada no início do ano sobre a celebração do aniversário da igreja, agora no finalzinho do mês de novembro, e nós estamos fazendo um ajuste nessa agenda. A gente precisou fazer uma alteração por causa de algumas programações conflitantes, e então a nossa celebração do aniversário da igreja vai ser no dia 6 de dezembro. Então, domingo, dia 6 de dezembro, daqui 3 domingos, nós estamos comemorando mais um aniversário. Então, nós vamos ter um tempo que é um tempo de alegria, que é um tempo de celebração. Ainda não está liberado o bolinho, ainda não está liberada aquela comunhão, mas com certeza é motivo de festa para nós, é motivo de alegria de a gente estar junto por mais um ano, estar finalizando mais um ano, inaugurando um novo ano e ter passado por todo esse tempo juntos, ter passado por todo esse tempo em especial nos pés do Senhor, né? Dependendo do Senhor, aguardando a misericórdia do Senhor, aguardando todo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e Deus realmente é um Deus fiel. Ele nos abençoou durante todo esse tempo, livrou a gente do mal, e pela misericórdia do Senhor, então nós estamos aqui. Então, dia 6 de dezembro, domingo, nosso culto, a programação é normal de horário, mas nós teremos então o nosso culto de celebração de aniversário. Hoje nós tivemos na escola bíblica, nós tivemos mais uma aula a respeito do Antigo Testamento, agora do período interbíblico, né? A gente considera ainda o Antigo Testamento, porque não entramos efetivamente no Novo, mas um período muito especial, e aí a gente teve a oportunidade de estar estudando mais um pouco. Quero convidar vocês a continuar participando da Escola Bíblica Dominical. Se você pode estar aqui, faça isso. A escola tem sido feita na classe única, nós estamos aqui no templo também estudando, mas se você não pode, faça pelo menos à distância. E procure investir, né, na sua formação, nesse entendimento. Cada vez que a gente olha para um assunto como esse, é tremendo a gente olhar para o Antigo Testamento e ver a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, o mover de Deus, a misericórdia de Deus. Então isso nos ajuda demais a nos aproximar realmente do Senhor. Então tenha um empenho em estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Tem sido um tempo excelente, vai continuar sendo, vamos estar continuando com a Escola Bíblica. Temos alguma alteraçãozinha só no calendário de dezembro, mas aí a gente conversa melhor quando chegarmos lá. Por enquanto, estamos com as nossas atividades em dia, elas estão caminhando e tem sido uma bênção. Amém? Muito bom. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, aí onde você está mesmo, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, sustento de todos os dias. O Senhor é o Deus realmente que faz milagres, o Senhor é o Deus que transforma, o Deus que opera, o Deus que entra com providência, o Deus que abre o mar, o Deus que derruba as muralhas, o Deus que derrota os gigantes. O Senhor é o Deus de grandes coisas. E o Senhor é Deus, ó Deus, do cuidado de todos os dias. Nós te louvamos por isso. E entendemos a importância, Deus, de estarmos conscientes dessa nossa dependência do Senhor e sermos, inclusive, participantes desse momento na tua casa. Momento em que nós entregamos nossos dízimos e ofertas diante do Senhor, que é o testemunho, que é a prova, que é a consolidação, Deus, dessa nossa declaração de fé e de dependência. Recebe, Pai, aquilo que nós colocamos diante do Senhor e continua nos sustentando, continua nos abençoando, continua cuidando da nossa casa e cuida dessa igreja, dessa casa de oração, porque ela te pertence, Deus, e está debaixo do teu domínio, debaixo do teu controle, da tua orientação. Que a bênção do Senhor seja renovada nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que tem dízimo e oferta, pode se dirigir ali ao gasofilaço. Eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 16.
Marcos 16, eu vou ler com vocês do versículo 14 até o versículo 18. Deixa eu aí. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui, convido você a fechar seus olhos, para orarmos por essa palavra. Deus eterno, nós estamos diante do Senhor e dependemos do mover do Teu Espírito para nos instruir agora. Nós pedimos a Deus que seja o Senhor fazendo e não a voz humana, mas permanecendo no nosso coração e transformando o nosso coração aquilo que importa, aquilo que é válido, aquilo que é nobre, aquilo que é Teu. O que passa disso não nos interessa, Deus. Nós queremos, então, o mover do Senhor em nós. Que seja o nosso coração aberto diante do Senhor, preservado pelo Senhor, para ser, sim, transformado por Ti somente, trabalhado somente pelo Senhor, edificado pela Tua verdade, para que a gente possa, Deus, estar mais próximo do Teu plano, mais próximo do Teu querer, do Teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos trazem esse momento em que o Senhor Jesus delega uma responsabilidade à igreja de formas, às vezes, um pouco distintas, mas muitas vezes preservando o mesmo conteúdo, a mesma ideia, de que Jesus estaria passando para os discípulos, depois, então, lembrando do cronograma das coisas, né? Jesus morreu e ressuscitou e apareceu a vários e depois se reúne com os discípulos, e nessa reunião ele traz uma instrução para aqueles que tinham caminhado com ele. Ele traz uma instrução para aqueles que tinham amadurecido com Jesus. É interessante nós considerarmos isso, que Jesus, ao morrer e ressuscitar, não rompe, não termina o seu ministério terreno. Ele consolida, na verdade, o ministério terreno, e quando ele vai aos céus, então, um pouco antes dele subir, dele estar junto ao Pai, ele traz uma mensagem final desse ministério, onde ele coloca sobre os discípulos uma responsabilidade de continuidade, uma responsabilidade que estaria atrelada, amarrada àquilo que Jesus havia feito até aquele momento, e aquilo que a igreja então faria em nome de Jesus. Nós usamos o nome de Jesus, nós invocamos o nome de Jesus, nós declaramos o nome de Jesus, porque estamos debaixo dessa autorização e dessa incumbência de falar em nome de Jesus até que Jesus retorne para buscar a igreja. Então nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, está nessa responsabilidade agora, nessa caminhada agora. Nós estamos nessa jornada. E aqui então mostra Jesus falando aos 11. Diz o texto aqui que nós lemos: finalmente apareceu Jesus aos 11. Está dizendo que depois que Jesus apareceu para vários, depois que Jesus se manifestou como aquele que ressuscitou, ele então aparece aos seus discípulos. E quando estava à mesa, conta para nós então que ele se reúne nessa comunhão, diz: censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então as pessoas já tinham anunciado, já tinham falado a respeito de Jesus que havia ressuscitado, mas ainda havia dúvida no coração daqueles que tinham caminhado com o Senhor.
Talvez pareça estranho, né, a gente pensar que aqueles caminharam com Jesus, eles tiveram um ministério, eles ouviram, eles andaram nos pés de Jesus, e aí quando falam que Jesus ressuscitou, que era algo que ele tinha anunciado, esses homens não acreditaram. Se nós olharmos para essas expressões da manifestação de Jesus depois que ele ressuscitou, mostra que ele se apresentou para algumas pessoas em especial e apresentou para pessoas que não estavam nomeadas, pessoas que não eram talvez pessoas do seu convívio mais próximo, que não eram pessoas que talvez tivessem uma familiaridade profunda com a mensagem de Jesus e com a mensagem inclusive da ressurreição. Mas os seus discípulos, então, ao serem informados a respeito disso, eles tiveram dúvida. Diz o texto que Jesus, então, censura, Jesus critica, Jesus condena a incredulidade e dureza de coração, porque eles não deram crédito ao testemunho dos outros. E ainda que apareça para nós aqui numa sequência, nós olhamos aqui o versículo, o parágrafo, o texto aqui numa sequência, nós não podemos afirmar que foi exatamente na mesma conversa, mas com certeza na sequência do assunto, na sequência do momento, ainda no mesmo ambiente, o versículo 15 diz, e disse-lhes. Jesus então, ao trazer para aqueles que eram próximos uma orientação, ao trazer uma exortação, ao censurar-lhes, como diz aqui, ao dizer que eles eram de alguma forma incrédulos e que o coração deles era duro, em seguida Jesus atribui para eles uma responsabilidade. E não uma responsabilidade pequena, não uma responsabilidade que poderia ser deixada de lado, não uma responsabilidade que podia se fazer ou não fazer, não uma responsabilidade que o próprio Senhor Jesus podia de alguma forma fazer no lugar deles, poderia substituí-los, podia de alguma forma, então, relevar o fato deles não cumprirem aquele chamado. Não, Jesus traz para eles uma responsabilidade única, uma responsabilidade exclusiva, uma responsabilidade que faria diferença para o ministério de Jesus, que já tinha terreno que havia se completado, e faria toda a diferença para a continuidade desse ministério que alcançaria então todas as nações. Lendo mais uma vez o texto, diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, uma mensagem que a gente conhece bem. Estar então em todos os lugares e levar a mensagem para todas as pessoas. E aí traz então a ideia de quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, ou a própria expressão que é muito válida, já está condenado. Jesus então apresenta a grande importância desse ministério, o ministério de salvação de vidas. Aí Jesus ainda diz mais. Existem alguns sinais, algum mover sobrenatural, existe algo que excede o natural, que transcende o natural, que vai acompanhar vocês. Jesus, o homem de milagres, o homem de palavra poderosa, Jesus, o homem que realmente fez grandes coisas, Jesus, o homem de grandes prodígios e sinais e maravilhas que não se cabem nos livros. Esse Jesus, ao falar com aqueles homens, ele diz claramente, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus mostra então que aqueles homens estariam agora revestidos de uma condição sobrenatural, para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. Uma grande delegação de autoridade. É interessante a gente considerar o início do texto que nós lemos. Jesus critica a dureza de coração e a incredulidade, e em seguida ele apresenta sinais e maravilhas baseados naqueles que creem. Ele apresenta a salvação para aqueles que creem, porque quem não crê já estaria condenado.
Ele apresenta um ministério onde deveria ir por todo mundo e pregar a toda criatura, ou seja, um ministério onde o seu êxito, o seu resultado estaria efetivamente baseado no crer, baseado na fé. Ele está falando com homens que tinham andado com ele, que tinham aprendido com ele, mas que ainda estavam com o coração duro, e Jesus então não os exclui por causa disso. Jesus não os rejeita por causa disso. Jesus, talvez compreendendo a limitação, compreendendo a posição daqueles homens, faz questão de exortá-los, de orientá-los a respeito da incredulidade e a dureza do coração, mas ainda assim atribui para eles a responsabilidade. Em João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Veja que o anúncio de Jesus, de coisas futuras, envolvia um grupo de pessoas agindo aqui, operando maravilhas aqui, enquanto ele estaria junto do Pai, enquanto ele estaria próximo do Pai, quando ele não estaria mais junto, e esse grupo então faria coisas maiores. Esse grupo então estaria em muitos lugares, esse grupo então poderia falar em nome de Jesus. É isso que Jesus estava anunciando e delegando então para a igreja. Nós chamamos de igreja, naquele momento eles ainda não chamavam, mas nós entendemos hoje que ali se iniciava a igreja. A igreja então estava sendo chamada agora para avançar. A igreja que Jesus estava constituindo ali, que começou naquele instante com ele e aqueles 11, era uma igreja que iria avançar, que alcançaria então centenas, milhares, milhões de pessoas. Uma igreja que ia levar a verdade, ia levar a libertação, a cura, que ia avançar sobre as trevas. A igreja que faria toda a diferença. E se nós olharmos então Marcos 16, 19, a sequência diz para nós assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ainda que entre o versículo 14 e o versículo 20 tenha muitos fatos, a gente está mais ou menos no mesmo contexto, nós entendemos que as coisas realmente foram acontecendo como tinha sido anunciado. Aqueles homens, então, retomados na sua crença, retomados na sua fé, com o coração quebrantado diante do Senhor Jesus, diz que eles avançando, diz aqui, tendo partido, pregaram em toda parte, e o Senhor realmente, como tinha dito, cooperava com eles e confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. A obra de Cristo, então, que anunciava a igreja, estava sendo efetivamente testemunhada pela própria igreja. Se nós olharmos para algumas declarações de Jesus, nós vemos que Jesus, quando anuncia o reino de Deus, quando anuncia o reino do Pai amoroso, quando ele anuncia a nova aliança, esse novo momento, muitas vezes o discurso de Jesus é um discurso como quem diz: vocês se surpreendem porque vocês não lembram. Vocês se surpreendem, mas já havia sido anunciado. Vocês se surpreendem, mas assim deveria ser. Muito do ministério de Jesus foi para justamente testificar aquilo que já estava anunciado como um grande projeto do Pai, o grande projeto do Senhor. O verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós, ele anuncia dessa forma. E quando ele então delega à igreja, continua o grande projeto de Deus. Acontece que quando Jesus veio no ministério terreno,
o Verbo que se fez carne. Jesus causa muito espanto pela forma, pelas respostas, pelo objetivo do seu ministério, pela maneira como ele tratava pessoas e situações. Jesus, então, trazia algo realmente do céu. E tinha algo em Jesus que fazia toda a diferença. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que não conheceu o pecado, que não se sujeitou às tentações, às investidas de Satanás, e perseverou. Ou seja, por mais que situações fossem adversas, por mais que palavras fossem adversas, por mais que pessoas se colocassem contra ele, por mais que seus companheiros falassem para ele que ele não deveria trazer aquele discurso, por mais que companheiros, amigos e amados falassem com ele, trazendo outros ensinos e não entendendo de que espírito eles eram, Jesus prevaleceu naquilo que era o chamado, naquilo que era o que o Pai tinha ordenado, na vontade de Deus, por mais espanto que causasse isso, por mais resistência que tivesse isso. Ao cumprir o seu trabalho, ao cumprir o ministério, ao chegar no está consumado, Jesus testemunha que ele passou por tudo isso e realmente venceu. Ao delegar para nós, para mim e para você, nós, igreja, numa responsabilidade de continuidade, nós que somos híbridos, porque somos seres que têm o espírito, mas não somos só espírito, nós que temos o corpo e o espírito, nós que temos essa luta dentro de nós que testemunhamos realmente que o espírito milita contra a carne dentro de nós que somos nova criatura porque fomos velhos um dia, nós que somos convidados então a nos despojar do velho e revestir do novo, nós que somos confrontados com a ideia antiga e a nova ideia, nós que somos tentados então a aceitar o jugo do inimigo de novo, nós que somos secados, oprimidos pelo inimigo muitas vezes, secados então por uma grande nuvem de testemunhas para ver se a gente erra, se a gente falha, se a gente se confunde, nós então agora assumimos uma responsabilidade de continuar um ministério puro, perfeito e absoluto do nosso Senhor Jesus, nós como igreja. E aí então, ao compreendermos isso e compreendemos a nossa limitação, nós entendemos que realmente a igreja proposta pelo Senhor Jesus é a igreja que avança sobre as trevas. Mas muitas vezes eu quero entender aqui junto com você, quando que a igreja não avança? Quando que de alguma forma esse plano se frustra, se afinal esse plano é o plano de Deus, se esse plano é o plano do Pai, se existe o Espírito em nós, se Jesus realmente delegou para nós, quando que a igreja de alguma forma erra, boicota, frustra o plano do Pai. E a ideia aqui não é ensinar você a errar, mas pelo contrário, é você como igreja se conscientizar dessa verdade e se posicionar para que você não seja. Porque como eu, como cada um de nós que está aqui, somos seres que ainda estamos presos nesse corpo, que a gente não seja então confundido, mas que a gente ouça verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Que a gente avance realmente no chamado do Senhor. Que a gente se proponha a ser uma igreja que avança sobre as trevas, como o Senhor propôs. Como é o projeto da igreja, como é o objetivo da igreja. E o primeiro aspecto que eu quero falar com você, quando a igreja não avança, é quando ela não se sente diferente do mundo. Como que você pode pensar em algo que avança se não existe limites, se não existe barreiras, se não existe contrastes? Como que algo pode efetivamente avançar se ele de alguma forma se sente igual ao lugar no qual ele se sobrepõe? Se ele não vê diferença entre ele e o mundo, como que a igreja efetivamente pode avançar?
A igreja não consegue avançar quando ela se mistura com o mundo. A igreja não consegue avançar quando ela não tem limite definido entre o que é a igreja e o que é o mundo. Qual é a borda da igreja, qual é o limite da igreja e onde está efetivamente o mundo, aonde ela tem que avançar. Recentemente nós falamos aqui sobre isso, sobre a ideia da igreja que cresce, e nós imaginamos às vezes a igreja perseguida, e esquecemos que ela tem que avançar aqui, na sua consistência, na sua densidade, na sua pureza, para que realmente ela possa estar cobrindo esse mundo, para que efetivamente ela possa fazer a diferença. Agora, se ela não se sente diferente do mundo, ela não tem por que avançar. Uma vez que ela se mistura. E ela simplesmente está no mundo, misturada. E não existe mais contraste. O nosso exercício como igreja, diante de tudo que nós anunciamos aqui, diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que nós ensinamos, com todos os valores que nós tentamos apresentar, de forma nenhuma, é moldar a igreja segundo o padrão do mundo, mas transformar o mundo. Deixar claro o que é estar debaixo do reino e o que é não estar debaixo do reino. Ainda que a igreja vai nesse contato com o mundo, se aproximar, ser efetivamente a luz nas trevas, ser o sal na terra, de forma nenhuma precisa e deve perder a sua diferença, a sua nitidez, o seu contraste. A nossa forma de pensar, então, tem que ser diferente. A nossa forma de pensar, nós como igreja que pensa, nós como igreja que avança, nós como igreja que discute, que argumenta, que apresenta verdades, é uma igreja que precisa ter valores do reino. Não dá para a gente simplesmente achar que como igreja nós vamos ter só práticas, rituais, agendas, atividades, comunhão, e não vamos ter conceito por trás disso. A mudança que se espera em nós é a mudança do nosso entendimento, onde valores, prioridades, desejos são transformados, e nós chegamos então ao ponto de sentir diferente. Diferente do mundo. Nós somos a igreja que fala diferente. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu faço questão de trazer mais uma vez essa verdade aqui, porque havia um tempo que nós, como crentes, éramos distinguidos na nossa fala pelo nosso jargão, pelo nosso crentez, pela forma da gente falar. E nós tínhamos algumas palavras que o mundo não entendia porque não usava. E o visitante, quando chegava na igreja, ele olhava a letra do louvor e falava: mas o que eles estão falando? Que língua estranha que é essa, ainda que eles não soubessem o conceito. Eles se espantavam com a nossa conversa, com aquilo que a gente falava, com aquilo que a gente cantava, porque o vocabulário era diferente. E eu não estou de forma nenhuma defendendo que nós temos que preservar esse vocabulário, porque não é essa questão do vocabulário que nós estamos falando, mas é o conteúdo daquilo que nós estamos falando. Porque a nossa conversa recheada de alguns sentimentos equivocados, sentimentos mundanos, se assemelha demais ao mundo. E o fato de nós termos a mesma linguagem não é para favorecer a nossa comunicação ou o nosso evangelismo, mas muitas vezes isso está fazendo de nós iguais ao mundo.
O texto que nós lemos aqui de Efésios, Paulo dizendo aqui, instruindo, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que palavra é essa? Que tem saído através da boca do crente, através das mensagens, através das redes sociais. Que palavra é essa que parece uma palavra do mundo, que não consegue ver diferença? E mais uma vez, não estou dizendo do vocabulário apenas. Ainda que o vocabulário precisa ser, sim, preservado, mas mais do que isso, é o conteúdo, é o sentimento, a motivação, o objetivo daquilo que está sendo transmitido. Como diz aqui, o objetivo claro, boa para edificação, que transmita graça aos que ouvem. A igreja que quer efetivamente pregar a toda criatura, que quer anunciar a toda criatura, que tem uma mensagem de salvação, uma mensagem para mudar o destino daquele que ouve. Veja, se nós olharmos a mensagem de Jesus, a instrução de Jesus, era muito claro, ide por todo mundo, com urgência Jesus estava falando isso. Com prioridade ele estava falando isso. Ele corrige aquelas pessoas e diz, olha, agora é o seguinte, vocês vão por todo mundo, vocês pregam o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e ser batizado vai ser salvo, mas quem não quer vai ser condenado. Ou seja, esse mundo está indo para o inferno, e você precisa levar uma palavra, uma mensagem que realmente transmita graça aos que o ouvem. Se a sua mensagem se assemelha ao mundo, ela não destoa no conteúdo, e ela talvez coloque o mundo exatamente onde ele está. E você só reforça o discurso mundano. Se você quer realmente avançar sobre as trevas como igreja, sua palavra precisa ser diferente. Sua forma de agir precisa ser diferente. A nossa atitude precisa ser diferente. Bill Hybels costumava dizer, ou diz talvez até hoje, que a igreja local é a esperança do mundo. E é muito interessante considerar essa verdade, porque ele diz que a igreja local, em cada lugar, é que fará diferença no mundo inteiro. Não é uma congregação, não é uma igreja, não é um único templo, não é uma única mensagem, mas é a igreja espalhada ao redor do mundo, que é a esperança realmente do mundo. A igreja que leva algo de diferente, algo que transforma. A igreja, não importa o tamanho, não importa onde ela está, mas ela que faz a diferença. Tiago 5:12 diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Considera o que diz realmente essa mensagem, de que eu não deveria, então, jurar por nada, reforçando uma mensagem do próprio Senhor. A ideia de não jurar por nada, eu não devo me apropriar de nada, eu não devo fazer nenhum tipo de voto, mas a minha palavra deve ser uma palavra consistente. Sim, sim e não, não, no sentido de que a minha palavra é uma palavra verdadeira, e ela não precisa ser reforçada de juras, ela não precisa ser reforçada de lastro, porque eu sou diferente. A minha atitude é diferente. Ao dizer isso, claramente anuncia que o lugar onde se insere o crente, o lugar onde se insere a igreja, é um lugar onde os valores são diferentes dos valores do crente. Se eu quero avançar, se eu creio que a igreja tem que avançar, eu tenho que ser diferente na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de pensar. Eu tenho que ser realmente diferente. Isso tem que ficar claro, isso é evidência da nossa diferença. O contraste não é só um contraste para mim, mas é um contraste para o mundo que olha para nós, que nos observa, que vê que a igreja está chegando até eles. Que nós, como representantes da igreja, estamos chegando até eles. Segundo ponto, a igreja também não avança quando ela está mais fraca do que o mundo. A ideia de avançar, então, como igreja, é algo que vai sendo conquistado. Um terreno, um território, um lugar a ser conquistado, a ser avançado.
Mas se essa igreja está mais fraca, se ela está intimidada, se ela está enfraquecida, empobrecida, ela não avança. Como corpo, ela não cresce. Paulo escreve assim aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja, que como corpo deveria avançar, muitas vezes ela não consegue avançar porque ela não tem mais força. Ela não consegue crescer muitas vezes porque ela despende tanta energia contra ela mesma que ela não consegue crescer. E é como se o inimigo, entendendo essa realidade, essa verdade, ele colocasse no meio da igreja algo que fosse a razão para um desentendimento e a igreja ficasse brigando com ela mesma. E em vez dela avançar, ela está discutindo para ver se ela tem razão, para ver quem tem razão, quem é melhor, quem sabe mais, quem está com o maior público, quem tem os maiores likes, quem, de alguma forma, movido por uma vaidade, movido por um orgulho, está fortalecendo a divisão. Um elemento que fragiliza a igreja, que deixa a igreja debilitada. Ela luta para tentar ter saúde e sobreviver. É como se ela tivesse uma doença. E todo, então, o corpo luta, de alguma forma, para tentar eliminar essa doença, mas acaba só alimentando essa doença, porque não existe uma unidade de propósito. E a igreja totalmente fragmentada, como que ela consegue ter força para avançar? Como que ela consegue ter força para avançar sobre o mundo, já que existe uma resistência do mundo, já que existe uma condenação no mundo, já que existe todas as hostes espirituais, de alguma forma investindo contra a igreja e ela está preocupada com ela mesma? Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde vêm essas contendas, essas guerras, senão da sua própria carne, de uma luta de prazeres, uma vontade de prevalecer? Quando de alguma forma o mundo está dentro da igreja que somos nós, e valores mundanos ainda estão prevalecendo, nós nos enfraquecemos como igreja. E deixamos de ter, como diz aquela palavra, unidos, auxílio de todas as juntas, vínculo da paz, algo que realmente nos envolve, a ideia de um amor crescente. A igreja então não consegue avançar. Quando ela tem que cuidar de ser melhor do que ela mesma. De defender o seu ponto de vista. De defender a sua razão. De gastar tempo e energia criticando o outro. Terceiro, e consequência muito disso, é quando ela não vê o mundo como objetivo. Quando ela, então, por causa disso, ela se fecha nela mesma, e ela não só está mais fraca do que o mundo, como ela está buscando a razão nela mesma, e ela se fecha nela mesma, e ela vai construindo, então, estruturas e formas de tentar se
sobressair, diante da sua própria história, de ser melhor do que ela mesma, de superar os seus números, de superar a sua história, de fortalecer os seus modelos, as suas regras. E o seu objetivo, então, passa a ser um objetivo só voltado para ela mesma. E a ideia de toda criatura, a ideia de todo mundo fica distante. E aí ela não tem por que avançar, não é mais o objetivo dela é ser ela mesma melhor. É o objetivo dela ser, de alguma forma, superior. E seria muito bom se estivéssemos falando isso de maturidade, se estivéssemos falando de um crescimento de espiritualidade, mas muitas vezes o que acontece realmente é a religiosidade, é a vaidade, são as portas da igreja encerradas, fechadas, e a igreja só olhando para ela mesma. Mateus 25, de 35 a 40, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A ideia de olhar para os outros, olhar justamente para aqueles que não estão na igreja, para aqueles que não são a igreja. Lembra? Era todo mundo e toda criatura como objetivo, o objetivo principal da igreja. O objetivo delegado pelo Senhor Jesus. De fato, nós entendemos que a igreja se estrutura, as cartas paulinas trazem para nós a própria estrutura da igreja, a orientação da formação da igreja, do modelo da igreja, fala dos dons para nós, nos ensina, mas tudo isso tem um objetivo principal, que é alcançar vidas. E a igreja, então, quando ela não tem mais objetivo de estar no mundo, de fazer diferença, de alcançar pessoas, de avançar sobre o mundo, ela ignora o mundo, ela rejeita o mundo e mais, ela condena o mundo. Jesus diz claramente: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Ele fala com clareza que a palavra dele é uma palavra de salvação, e aquele que não ouve, que não crê, que não aceita, está condenado, mas não é a condenação dele, é a condenação que já existe, e o propósito dele é salvação. O objetivo dele é salvação. O objetivo da igreja enviada claramente não era, de alguma forma, denunciar o mundo, de alguma forma condenar o mundo, mas salvar o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que eles venham a crer, sejam batizados e sejam salvos. Às vezes nós pensamos que a nossa convicção é o nosso objetivo. E entenda isso. Nós pensamos muitas vezes que a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, a nossa declaração de fé é o nosso objetivo final. Quando na verdade esquecemos qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito. E a nossa declaração de fé e aquilo que nós realmente acreditamos é algo que nos estrutura, nos fortalece, mas é o meio para que a gente continue cumprindo um propósito e continue fazendo diferença. Porque, como falamos no tópico anterior, quando a igreja está mais fraca do que o mundo, ela está tentando se estruturar de alguma forma.
Ela está tentando prevalecer de alguma forma e muitas vezes movida pela vaidade. Se houver um momento em que a igreja quebra, rompe a sua vaidade, o seu orgulho, o próprio espírito, a estrutura. Porque diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós entendemos que essas portas do inferno é onde a igreja avança e chega até as portas do inferno, e as portas do inferno não resistem à força da igreja, o avanço da igreja, e essas portas então caem por terra, e a igreja avança, trazendo almas para a luz. As portas do inferno que não prevalecem contra a igreja, é porque não prevalece contra a investida da igreja sobre as trevas, sobre o mundo, para fazer efetivamente diferença. E nós então como igreja, quando deixamos de ter as portas do inferno como objetivo para nós estarmos lá e alcançarmos aqueles que estão lá encarcerados, aprisionados, confundidos, oprimidos, perdidos, escravizados. Nós não somos mais a igreja que avança. A igreja que anuncia para toda criatura. A igreja que faz a diferença. E o último tópico. A igreja não avança quando, mesmo que ela entenda tudo isso, ela não crê mais no poder que vence o mundo. É quando a igreja acha que não tem jeito. Quando a igreja acha que a propaganda do mundo, que a mensagem do mundo, que a porta do inferno com todo o seu slogan, com toda a seus adereços, com todos os seus sinais, os seus emblemas, aquela porta, ela não pode ser vencida. Quando a igreja acha que não dá para ganhar essa batalha. Quando a igreja reconhece, sim, que existe um inimigo, que existe um problema, mas simplesmente desiste. Quando a igreja para de orar. Quando a igreja fala, acho que Deus não quer que a gente vença. Acho que Deus não quer que a gente avance. Acho que Deus não quer que a gente derrube essa porta. Acho que Deus não quer que essa muralha caia. Acho que Deus tirou a gente do Egito para morrer nas mãos do exército de Faraó. Quando a igreja pensa assim, ela não avança. Quando ela, de alguma forma, se submete ao seu medo, à ferida que ela sofreu, ao revés que surgiu no meio do caminho, ela não avança. Jesus diz em Mateus 17:17, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Lembra que havia uma palavra dizendo de obras maiores? Lembra que havia a ideia de sinais que seguiriam aqueles que creem? Quando nós olhamos a expressão bíblica de heróis da fé, mostram pessoas com suas falhas, suas dificuldades e as grandes batalhas que eles enfrentaram. Onde eles realmente tiveram fé naquilo que Deus estava falando com eles, no propósito que estava no coração deles, para que eles pudessem então avançar. Não foram sinais pequenos, não foram experiências simples, não foram coisas corriqueiras.
Existe realmente uma investida do inimigo para que a igreja não avance, para que a igreja não esteja em determinados lugares, que algumas portas do inferno permaneçam fechadas e a igreja não esteja ali fazendo a diferença, e aquelas pessoas por detrás daquelas portas continuem condenadas, como diz aqui a palavra de Deus. Pessoas ali atrás daquelas portas não creiam em Jesus, não sejam batizadas e não sejam salvas. O inimigo cria uma série de estrutura, e os seus guardas, os seus guardiões não são simplesmente demônios, mas são ideias, são teorias, são mensagens, são, como já dissemos aqui, slogans que simplesmente tentam nos intimidar e fazer com que a gente como igreja não avance e não veja as portas do inferno sendo derrotadas pela igreja do Senhor. Lembrando mais uma vez o versículo que nós trouxemos aqui, Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor, eles simplesmente avançavam, e aquilo que eles anunciavam, diz aqui o texto, confirmando a palavra, aquilo que eles falavam, de alguma forma o poder sobrenatural vinha e confirmava. A manifestação dos sinais vinha e confirmava, e mostrava que aquilo não era simplesmente uma discussão, não era uma pregação de homens, não era simplesmente uma persuasão, mas era uma palavra de poder, como diz o próprio Paulo. Era uma palavra de poder, anunciada então, na sua estrutura, anunciada no entendimento, mas com o poder sobrenatural para justamente levar a cura, levar a restauração, levar a libertação, levar a transformação, levar o poder de Deus para mudar completamente um reino dominado pelas trevas, para ser agora o reino do amor do Senhor. Para anunciar isso, para anunciar uma mudança na condição. Irmãos, ao olhar essa verdade, nós entendemos que a igreja, então, é uma igreja que tem uma proposta dada pelo próprio Senhor Jesus, plano do Senhor, projeto do Senhor. Já estava tudo planejado, tudo arquitetado, e Ele, então, ao colocar nas nossas mãos, Ele conta que eu e você como igreja, que nós cumpramos esse projeto, então, de avançar sobre as trevas, de avançar sobre o mundo, de fazer a diferença. Agora, irmão, quem não tem dúvida? Quem de nós aqui não tem medo? Quem de nós, em algum momento como igreja, não duvidou? Quem de nós, em algum momento como igreja, não recuou? Quem de nós, em algum momento como igreja, não se intimidou? Quem de nós não passou por uma situação dessa? Quem de nós não se voltou para lutar contra a própria igreja? Quem de nós não se sentiu perseguido pela própria igreja? Quem de nós, então, não deixou de avançar em algum momento? Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Mas tanto eu, como você, como aqueles 11, ouve a mesma mensagem do Senhor, mesmo que eu e você tenhamos nessa noite que ser censurado pela nossa incredulidade, dureza do nosso coração. Ele diz para mim e para você, avança. Ele diz para mim e para você, vai. Ele diz para mim e para você, ide por todo mundo e faça a diferença, e resgate essas vidas, e acompanhe com vocês os sinais. Eu vou estar com você. Quantas verdades do Senhor estão dizendo mais uma vez para mim e para você nessa noite como igreja, que nós vamos sim avançar sobre o mundo, que nós vamos sim fazer a diferença, que realmente as portas do inferno não vão prevalecer, e eu e você vamos participar da vitória da igreja do Senhor. Nós somos chamados para isso.
Então que você, ao ouvir essa mensagem hoje, não seja um para dizer, realmente tem razão, realmente é verdade, mas seja aquele para dizer, eu sou um dos que tive o meu coração duro, um dos que não acreditou, um dos que deixou de fazer a igreja avançar, que esqueceu que a igreja estava avançando. Porque Jesus, quando trata com aqueles 11, ele simplesmente corrige, exorta, coloca o problema de lado e capacita. E sobre esses ele derrama o Espírito. E esses fazem a diferença, e como diz o texto, ele coopera, e os sinais acompanham. E o poder de Deus se manifesta, e as pessoas são salvas. Meu convite hoje aqui para você, então, é mediante essa verdade, mediante aquilo que está sendo anunciado, se identificar como a igreja do Senhor que avança sobre o mundo. E hoje, receber do Senhor o renovo do seu chamado, o renovo da sua fé, o renovo, sim, do propósito de vida, o renovo do amor pelas almas, o renovo de filho, para carregar o DNA, o renovo para fazer diferença. Se essa palavra falou no seu coração de alguma forma, se você entendeu que em algum momento você se intimidou e deixou de fazer o que poderia e deveria ter feito, fale com o Senhor. Fale com o Senhor hoje. Não deixe isso ser o impedimento. Não será mais o impedimento. Deixe Ele renovar a sua vida. Deixa você ser a igreja que avança sobre as trevas. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Aí no seu lugar, feche seus olhos. Deixa Deus continuar falando com você agora. Lembra que tem um plano do Senhor, um projeto do Senhor que termina com nós estando com o Senhor para toda a eternidade, que caminha para essa verdade, para essa realização, e que o tempo que nós passamos aqui, ainda seja o tempo das nossas experiências, seja o tempo das nossas escolhas, seja o tempo da nossa conversão, é um tempo de investimento, é um tempo de missão, é um tempo para fazermos a diferença. Jesus, ao colocar sobre a igreja a responsabilidade de avançar sobre as trevas, Ele traria uma igreja que iria se multiplicar. A oração do Senhor Jesus era por aqueles que estavam junto e por todos aqueles que viessem a crer no nome dEle. Eu e você. Enviados nesse mundo para fazer a diferença. Enviados para, como igreja, avançar sobre as trevas. E se por acaso falhamos, que seja a palavra do Senhor Jesus, então, censurando o nosso coração incrédulo e duro, que de alguma forma não olhou para os sinais, para o plano, para o projeto, e se esquivou da responsabilidade, mas nessa noite, ó Deus, nessa noite, nós estamos nos colocando, Pai, diante dessa mensagem, mais uma vez, essa mensagem de conserto e envio. O envio, Deus, porque se alinha com o teu plano, com o teu projeto, com a verdade a respeito do mundo, a respeito das trevas, se alinha com o
propósito, o porquê, o objetivo da igreja se alinha com o teu poder, com os teus sinais, com os dons, com o mover sobrenatural do teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, nós olhamos para tudo isso, Pai, olhamos para essas verdades e nos colocamos diante do Senhor, com o coração arrependido e pedindo pela tua misericórdia. E nos colocando, Deus, nas tuas mãos para sermos a igreja enviada pelo Senhor. A igreja, Deus, que não se intimida, que não se mistura. A igreja que não se desfaz. A igreja que não entra na contenda. A igreja que se alinha com o teu coração, Senhor. Faz nas nossas vidas, Pai, uma transformação para que a gente possa ver o teu Espírito prevalecer e a gente cumprir esse plano. E mais como igreja a gente avançar, mais e mais como igreja a gente olhar para essa essência de que existe pessoas indo para as trevas, para a condenação, e nós temos a palavra que muda tudo isso. Que possamos, ó Deus, nos posicionar. Que possamos sim fazer diferença. Derrama, Pai, da tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Fortalece cada um deles agora, Deus, nessa verdade. Os leva, Pai, a esse chamado, a essa experiência, a essa capacitação para a honra e glória do teu nome, Deus. Faz a tua obra aqui, Pai. Faz a tua obra através deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Encerrando. Deus eterno, obrigado pelo momento que nós tivemos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, pelos instantes de adoração que tomaram conta do nosso coração. Obrigado, Deus, pelas palavras que nós pudemos declarar aqui com liberdade diante do Senhor, diante da igreja, diante do inferno. Ao declarar que o Senhor é o nosso Deus, que nós pertencemos ao Senhor, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, por podermos viver nessa comunhão, poder ouvir a tua palavra e poder tomar uma posição pela direção do teu Espírito. Que a tua bênção nos acompanhe, que o Senhor nos leve debaixo da tua graça e do teu favor, que na nossa casa esteja o Senhor reinando, cuidando, dando o melhor para nós, mudando a nossa história, Deus, e nos alinhando com o teu projeto. Nós dependemos totalmente do Senhor. Faz a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.